Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus com mais palmas. Pode aplaudir ao nosso Deus. Aleluias, graças a Deus. Os irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Oséias. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Quem achou a palavra diz amém? Vamos ler a palavra que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Somente até aqui. Amém? Vamos fazer um instante de oração, em seguida a gente vai meditar, refletir na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero nesta noite agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede, de poder estar na Tua presença, buscando ao Senhor, Te adorando, Te louvando e Te exaltando. Eu quero, Deus, nesta noite falar com o Senhor, agradecer a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja, sobre tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida do Teu povo, que a Tua graça venha a ser derramada, ó Deus, de uma forma especial. Jesus amado, Jesus poderoso, em nome de Jesus nós Te damos graças, rendemos glórias ao Teu nome, porque nesta noite nós tivemos a oportunidade mais uma vez, poder adorar o Teu santo e poderoso nome, oh Jesus, e agora nós meditamos na palavra de Deus. Nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos, ó Pai, sermos alimentados pela Tua palavra. Venha colocar as Tuas palavras em meus lábios, me usa nesta noite como instrumento em Tuas mãos. Abençoe a cada irmão, a cada irmã que estão aqui nesta noite, fortalecendo, renovando, restaurando, enchendo com Teu Espírito Santo, abrindo as portas, ó Pai, prosperando na vida espiritual, na vida familiar, na vida material. Venha, ó Deus, nos dar sabedoria, discernimento e entendimento na Tua palavra, para que entendamos da melhor forma possível, para que entendamos, para que possamos praticar obras, ó Deus, dignas de quem conhece a Tua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e já Te agradecemos por esta noite, amém e amém. Irmãos, podem assentar em nome de Jesus, podem também louvar a Deus com as palmas, pode glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós iremos começar aqui uma série de estudos, aliás, nós já começamos essa série de estudos, no caso nós estamos fazendo a série sobre as doutrinas bíblicas, né? E nesse mês de abril nós iremos meditar, refletir sobre a doutrina de Deus, ou se a gente preferir, a doutrina acerca de Deus, que são toda a revelação bíblica que fala sobre o ser de Deus, sobre esse Deus que é supremo, que é soberano, que é eterno. Então no mês de abril a gente vai meditar. Hoje eu farei uma espécie de introdução, mas não é totalmente uma introdução, já é realmente entrando no assunto, falando sobre quem é Deus, de uma forma inicial. E a partir das mensagens que vem, a gente vai conhecer um pouco as qualidades de Deus, o caráter de Deus, dentre outras coisas específicas. E hoje a gente vai conhecer aqui o mais básico, né, acerca de Deus, e conforme a palavra de Deus for sendo pregada, nós iremos aqui então apresentar algum ponto específico, né, sobre Deus. Então, para começar, meus irmãos, a gente pode fazer a seguinte pergunta: será que Deus existe? As pessoas têm perguntado por aí nas universidades, em vários ambientes sociais: Deus existe? Será que realmente nós podemos conhecer pessoalmente a Deus? Qual a importância, se Deus existe, de conhecê-lo? Essas e outras perguntas, meus irmãos, na mensagem de hoje nós iremos responder. Mas a questão é que muitas pessoas, em muitos locais, em muitos lugares, no Brasil, no mundo todo, estão fazendo essa pergunta para si mesmo: mas será que Deus existe?
Será que as pessoas não estão somente expressando a sua fé em algum tipo de coisas que elas foram convencidas ou algo parecido com isso? Será que as pessoas só não estão reproduzindo o que outras pessoas falaram? Então essa pergunta, ela não é somente uma pergunta que sai da boca para fora, mas principalmente uma pergunta, um questionamento que está no coração das pessoas. Não só no coração das pessoas, mas de todas as pessoas do mundo. O homem, ele infelizmente vai nascer com essa dúvida: será que Deus existe? Porque essa pergunta, ela é um fruto do pecado. Após o homem pecar contra Deus e ser expulso do Éden, todos os homens que vieram após Adão, eles ficaram com essa coisa na cabeça, ou no coração: será que Deus existe? Será que eu posso me relacionar com a deidade? Será que eu posso me relacionar com a divindade? E incrível que, após passar tanto tempo, Deus ele agindo na humanidade, Deus ele enviando profetas, homens, mulheres de Deus, o homem ainda está com essa mesma dúvida: será que Deus existe? E a pergunta que a gente pode deixar aqui nesta noite repetir novamente: será que Deus existe? Se eu perguntar aqui para a igreja se Deus existe, obviamente que os irmãos vão falar que sim. Só que, quando nós falamos ou afirmamos que Deus existe, nós temos que ter os argumentos bíblicos para isso. Nós temos que ter fundamentações bíblicas, para que nós possamos, em algumas ocasiões, ou em algumas ocasiões específicas, afirmar, declarar, confirmar que Deus ele existe. E o que nós percebemos é que muitas pessoas não sabem responder esta pergunta de uma forma bíblica. As pessoas não conseguem apresentar textos bíblicos, fundamentos bíblicos para responder esta pergunta que aparentemente é simples, mas não é simples. Argumentar sobre a existência de Deus não é impossível, mas também não é algo tão simples assim. Então, nós iremos ao longo da mensagem de hoje, do ensino de hoje, responder a esta pergunta: Deus existe? E a primeira coisa que a gente pode colocar aqui para iniciar o ensino é sobre a existência de Deus. Para responder essa pergunta, como sabemos que Deus ele existe? Nós lemos aqui o texto de Oséias no capítulo 6, no versículo 3. Na verdade, o livro de Oséias é uma exortação para o povo de Israel. É uma exortação para o povo judeu. Porque o povo judeu, meus irmãos, eles, infelizmente por causa do pecado, da idolatria, infelizmente por causa de tudo isso, eles perderam aquele relacionamento que eles tinham com Deus. E por causa disso, Deus então usa o profeta Oséias para falar sobre isso, para falar sobre a importância de conhecer a Deus. E aqui no versículo 3 do capítulo 6 de Oséias nós lemos: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é importante a gente falar sobre a existência de Deus. Agora, respondendo a primeira resposta para a pergunta: como sabemos que Deus existe? A primeira resposta nós podemos conhecer a Deus através da íntima intuição do homem. Nós temos dentro de nós uma intuição, na nossa consciência, no nosso coração, da existência de Deus. Nós temos essa intuição por quê? Não porque nós descobrimos ela com o tempo ou em algum momento, não. Nós temos essa intuição que Deus existe, que Deus nos criou e que nós somos as criaturas dele, porque ele colocou isso dentro de nós. Ou seja, todas as pessoas do mundo que existiram durante todos os séculos, desde Adão, essas pessoas receberam dentro dela uma intuição de que Deus existe. Nós não precisamos vir à igreja para saber que há uma divindade. Isso já está dentro de nós. Quando nós ouvimos a palavra, nós reconhecemos a divindade de uma forma mais clara. E isso é necessário, que nós ouçamos a palavra, que nós aprendamos a palavra. Mas essa intuição, ela está a partir do momento em que nós nascemos. Nós já nascemos com ela. Quem está entendendo diz amém. Por exemplo, quando nós lemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 21,
Permaneçam com as Bíblias abertas e acompanhem comigo. Romanos capítulo 1 e versículo 21. Vai dizer assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, uma das coisas que impediu este pleno conhecimento do homem, este pleno conhecimento de Deus, ou a negação da existência de Deus, foi o quê? Foi essa obscuridade por causa do pecado. O que significa pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. E biblicamente falando, significa que todos os homens foram separados de Deus por causa do pecado. Porque uma vez que nós pecamos, isso faz separação entre o homem e Deus. Mas esse relacionamento foi restaurado pela morte de Cristo, porque Ele nos reconciliou para com Deus. E hoje nós temos um relacionamento com Deus. Então nós lemos aqui no versículo 21, que o homem ele sempre teve oportunidade de conhecer a Deus, mas por causa do coração perverso do homem, de seus pecados, então ele foi cada vez mais se distanciando da existência de Deus, ou do conhecimento de Deus, não por causa de Deus, mas por causa das suas próprias atitudes, das suas próprias escolhas. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 13, versículo 17, Efésios 3, 17, diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Então, meus irmãos, é possível nós conhecermos a Deus, é possível nós termos esse conhecimento de Deus, porque uma vez que nós conhecemos a Deus, vai acontecer isso que está escrito aqui: para que Cristo habite em nós. De que forma? Pela fé. Então, se nós tivermos fé na existência de Deus, se nós tivermos fé que nós podemos conhecê-lo, nós o conheceremos. Quem tem fé que você pode conhecer a Deus, dá glória a Deus. Lá também no texto de Filipenses capítulo 13, versículo 8, logo após Efésios aí, Filipenses capítulo 13, versículo 8, Filipenses 3, 8 diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Conhecimento de Cristo. Não existe coisa mais valiosa do que conhecer a Jesus Cristo. Não existe carro, não existe casa, não existe esposo, não existe namorado, namorada, não existe ouro, não existe prata. A coisa mais importante que nós podemos ter ou conhecer nessa vida é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus supremo. É esse Deus que é tão grande, tão soberano e ao mesmo tempo tão amoroso. E no versículo 10 o apóstolo Paulo fala assim, de Efésios 3:10: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para conhecê-lo. Meus irmãos, quem não tem o prazer de conhecer a Deus, é um indício, ou é uma prova de que essa pessoa nunca teve um relacionamento com Deus. Pessoas que se dizem cristãs ou crentes, e que não têm o prazer de se relacionar com Deus, principalmente pela palavra. Pessoas que não têm o prazer de receber o ensinamento da palavra de Deus, é uma prova de que essa pessoa nunca conheceu a Deus, é uma prova que essa pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. O que nós vemos é pessoas desinteressadas,
pelo ensinamento da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, pelas novidades da palavra de Deus, pelas revelações da palavra de Deus. Então isso é uma prova de que essa pessoa precisa ainda conhecer a Deus verdadeiramente. E a única forma que nós temos de conhecer a Deus é pela revelação da palavra de Deus. É esta palavra que nós temos em mãos. Ainda a palavra de Deus vai falar também que uma outra prova de nós conhecermos a palavra de Deus é crendo nas evidências das Escrituras. Tem muitas pessoas que não crê no que a palavra diz, mas se aparecer um rapazinho batendo o pé, falando em línguas e desmaiando no meio do culto, já fala, não, isso daí é de Deus. Porque hoje em dia as pessoas são impressionadas pelo grito, pelo choro, pela emoção, pelo sentimento, mas não são impactadas às vezes pela revelação da palavra de Deus. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque nós temos então um grupo de crentes ou pessoas que vão a determinados locais por interesse próprio. Não, eu vou lá porque eu quero uma cura, eu vou lá porque eu quero um carro, eu vou lá porque eu quero uma casa, mas a pessoa não fala consigo mesmo, eu vou lá porque eu quero conhecer a Deus, eu vou lá porque eu quero me relacionar com Deus, eu vou lá porque eu quero conhecer mais das profundezas da palavra de Deus. Não é isso que acontece. E todas as formas que nós temos, ou todas as evidências das Escrituras que nós temos de conhecer a Deus, estão aqui, meus irmãos, da Bíblia. As provas de que Deus existe estão por toda a Bíblia. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso pressupõe que já existia um ser supremo que criou todas essas coisas. E este mesmo Deus que criou todas essas coisas está aqui nesta noite para falar com você, para tocar em você, para transformar você, para fazer com que você mude de vida, de mente, de coração. Então, meus irmãos, as Escrituras é uma fonte das evidências da existência de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o mundo, para a criação, para o universo, é uma prova da existência de Deus. Vamos ler o que está escrito lá em Atos capítulo 14, versículo 17. Atos 14 e versículo 17. O apóstolo Paulo aqui então está pregando a palavra de Deus, e ele diz aqui: contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Quem que fez isso? Deus fez isso. Então, uma prova de nós termos o café da manhã, o almoço, a janta, uma prova de nós termos as chuvas, por exemplo, hoje choveu bastante, ontem também, é uma prova da existência de Deus. Não tem como, meus irmãos, nós olharmos para o céu e não vermos no céu a excelência do poder de Deus, da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. É uma prova da existência de Deus. Um outro texto que a gente pode ler e também pode comprovar da existência de Deus pelas Escrituras e também pela própria natureza, está lá em Romanos capítulo 1 e versículo 20, Romanos novamente, Romanos 1, 20. Olha só o que a palavra de Deus fala pelas mãos, digamos assim, do apóstolo Paulo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, às vezes a gente fala assim: poxa vida, como que eu vou conhecer Deus se eu não vejo Ele? Olha para o céu, olha para as coisas que foram criadas, olha para você, que é uma criatura de Deus, que é o Filho de Deus. Então são provas inequívocas de que Deus, Ele existe. Quem tem certeza da existência de Deus, dá glória a Deus. Nós temos que ter essa certeza. Porque se nós estamos aqui, a pessoa pergunta: você é crente? Você fala: eu sou. Você é salvo? Eu sou.
Você crê em Deus? Eu creio. Ah, então me fala sobre Deus. Então, às vezes, dá uma travada na nossa mente. Você quer que eu fale sobre Deus? Então vamos lá. Se está disposta a ouvir e aprender sobre Deus, então eu vou falar para você. Então Deus, é possível Ele ser conhecido. Por mais que Deus ele seja infinito e nós finito, por mais que Deus ele não tenha pecado e nós temos pecado, nós somos pecadores. E isso muitas das vezes dificulta o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Mas por causa da graça de Deus, a graça dele nos capacita a conhecê-lo. Não é impossível conhecer a Deus. Não é difícil conhecer a Deus, porque Deus ele está revelado nas Escrituras. Quem é Ele, como Ele é. Vamos ler mais um texto, esse daqui é o clássico, o Salmo 19. Abre no meio da Bíblia aí. Salmo 19. Esse daqui é muito conhecido para falar sobre a existência de Deus. Quando nós analisamos a natureza, nós vemos provas realmente de que Deus ele existe. Quem acredita ou crê que a natureza é criação de Deus? Levanta a mão. Agora, quem acredita que a natureza surgiu a partir do Big Bang aí? Os teóricos do Big Bang, como alguns, um deles chamado Lamarck, ele vai dizer que num determinado momento, olha só a teoria que louco, um determinado momento na história, há bilhões e bilhões de anos, aí eu pergunto, como que alguém consegue analisar alguma coisa em bilhões de anos? Que loucura é essa? Às vezes a gente fica com dificuldade de lembrar o que a gente fez ontem. O camarada está falando de bilhões de anos, aí ele fala que estava lá do nada, aí de repente acontece uma explosão, bum, aí nasce o pastor Jean. Aí é sacanagem, né? Talvez se tivesse sido mais planejado, teria nascido mais bonitinho. Aí por causa dessa explosão nasceu essa coisa que a gente vê. Mas a questão é que essa teoria é falsa. Essa teoria não é a verdade. Essa teoria já diz, é uma teoria. Há erros, né? Probabilidade de erros. Mas a teoria que eu acredito, que não é teoria, que é a única verdade, verdade absoluta, é que Deus, Ele criou o homem, que Deus, Ele criou a mulher, que Deus criou o universo, que Deus criou o sol, a lua, as estrelas. E nós temos que glorificar a Deus por causa disso. Porque no Salmo 19 diz assim, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O universo glorifica o nome de Deus. Eles não têm língua, não têm voz, mas eles foram criados também para glorificar o nome de Deus. E de que forma que o universo glorifica o nome de Deus também? Quando nós, seres humanos, racionais, olhamos para toda a criação e começamos a glorificar, bendito seja o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. É uma forma da gente glorificar, trazer à tona a existência de Deus. Deus não existe só porque nós concordamos com a existência dele. Deus ele existe porque ele existe mesmo. Eu concordando ou não, Deus ele existe. Nós concordando ou não, Deus ele sempre existiu, existe e sempre existirá. O versículo 2 diz assim, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Isso só pode ser obra do nosso Deus. Quem pode dar glória a Deus? Meus irmãos, a Bíblia está repleta de provas da existência de Deus. Só Deus pode superar nosso pecado e possibilitar que nos convençamos da sua existência. Agora eu quero trazer aqui à tona aquela pergunta que eu fiz no início. Qual foi a pergunta? Será que Deus existe? Será que Ele existe mesmo? Essa dúvida, ela pode ser respondida na prática? Sim, ela pode. Por que nós fazemos essa pergunta? Porque em nós surgiu, né, obviamente, como consequência do pecado, o efeito do pecado, a questão da dúvida. Satanás fez exatamente isso com Eva. Ele lançou a semente maligna da dúvida. E Eva começou a ter dúvida. E a partir de então, todos os homens e mulheres nascidos
de mulher, de homem, obviamente, começaram a ter dúvidas. E o que Deus faz então para resolver esse problema? O que Deus faz então para sanar a nossa dúvida, ou a dúvida da humanidade? Então Ele envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que acontece a partir de Cristo, ou a partir da revelação das Escrituras? Deus, Ele sana essa dúvida. O homem não teve condições então de entender claramente a partir da natureza, por causa do pecado. Então o que Deus faz? Ele começa a enviar homens de Deus, mulheres de Deus, para que trouxessem mensagens específicas, para que essas dúvidas fossem sanadas. Deus, por exemplo, Ele escolhe e chama Abraão, e Abraão então vira um instrumento para que a existência de Deus viesse à tona. Deus, Ele chama Moisés, escolhe Moisés, dá a lei a Moisés, para que Deus, Ele pudesse ser conhecido sem nenhum tipo de desculpa. Então Deus age de uma forma clara, usando a vida de Moisés. E quando Deus, segundo a sua graça, encarna na pessoa de Jesus Cristo, então isso se torna mais visível. Então aquele véu que estava, que tampava o relacionamento com Deus, ou que selava os olhos, que fechava os olhos das pessoas, foram abertos. Então o que Deus teve que fazer? Num mundo tão pecador, Deus, Ele precisava possibilitar, nos convencer da existência dEle. E a maior forma, ou a melhor forma disso acontecer, foi ter enviado o Filho dele, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você lá naquela cruz. E hoje, pela graça redentora dele, os nossos olhos foram abertos. E hoje nós temos convicção, fé, certeza, na prática, da existência de Deus. Quem pode confirmar dizendo amém? Vamos ler o versículo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Vamos ler um pouco e refletir sobre essa questão do que o pecado causou e do que Cristo fez por nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 21. Quem está entendendo a palavra de Deus diz glória a Deus. Se eu estiver falando muito rápido, os irmãos, por gentileza, abane a mão aí, tá? Porque às vezes eu não percebo. E para que todos possam ter um entendimento pleno do ensinamento, se eu estiver falando rápido, a gente dá uma maneirada. Versículo 21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove Deus, como diz aqui, versículo 21, aprove Deus, diz aqui ó, na parte B, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O homem não poderia ser salvo por suas próprias mãos, por seus próprios pés, pela sua própria vida. Então o que Deus faz? Ele envia Jesus Cristo, que é o Redentor, que é o mediador, e isso se torna possível. E qual que é a forma disso acontecer? Pela pregação do Evangelho. É o que eu estou fazendo aqui hoje, pregando o Evangelho, ensinando a palavra, porque é a forma que é promovida a salvação, é a forma que a salvação, ela se torna na prática possível na prática. Vamos ler outro texto que fala sobre isso também, o texto de 2 Coríntios 4:4. Então nós percebemos aqui que era necessário a revelação do Senhor Jesus Cristo. Depois de 1 Coríntios, vem 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4:4. Olha só o que aconteceu com os homens. É o motivo de muita gente não conhecer a Deus. É o que está escrito aqui, ó. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que as pessoas não conseguem conhecer a Deus? Por causa que o príncipe deste século, Satanás, cegou a visão das pessoas.
É por isso que elas não reconhecem Cristo como Deus. É por isso que elas não adoram a Deus. É por isso que elas não glorificam a Deus. É por isso que elas não são salvas. Por quê? Porque o príncipe deste século cegou-lhes a visão. Eles não conseguem enxergar. O apóstolo Paulo faz uma outra ilustração. Ele fala que essas pessoas estão mortas em seus próprios delitos. É por isso que não são salvas. É por isso que não chegam a Deus. É por isso que não conseguem glorificar a Deus. Mas nós estamos aqui porque os nossos olhos foram abertos pela graça e pelo amor de Deus. Quem teve os seus olhos abertos por Deus, dá glória a Deus. Aplauda Jesus com palmas. Aleluias. Eu quero falar um pouco aqui agora sobre... Ainda não. Eu preciso só trazer aqui mais uma informação. Por causa do pecado, a sabedoria humana é deficiente para que venha conhecer a Deus. Foi o que nós lemos aqui. O pecado faz o quê? Cega. Cega e mata, não é? Romanos capítulo 6, versículo 23. Os irmãos podem até falar junto comigo. Porque o salário do pecado é morte. Que morte é essa? Só física? Não. É tanto a física quanto a espiritual. Aquele que está separado de Deus, diz a palavra de Deus que todos pecaram. Romanos 3, 23. E separados estão da glória de Deus, da presença de Deus, do relacionamento de Deus. E todos que estão separados de Deus, o que acontece com eles? Eles morrem. Morrem por causa de Deus? Não, por causa de seus próprios pecados. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Volta lá um livro. A gente vai ficar lendo a Bíblia toda, né, irmãos? É bom que vai exercitando também a leitura. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 4. 4 e 5. O apóstolo Paulo, como sempre, como foi o que mais escreveu livro na Bíblia, 13 livros, então a gente constantemente fala sobre Paulo. Novamente ele é usado por Deus e fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então o poder de Deus emana da sua própria palavra. Então nós vemos aqui que é possível, pela pregação do Evangelho, ter um conhecimento claro, nítido, da pessoa, do ser de Deus. Ele não está mais oculto, é possível conhecê-lo. Quem tem prazer em conhecer a Jesus? Dá glória a Deus. Meus irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida. E agora eu quero falar um pouco mais sobre esse conhecimento, que a gente está falando aqui sobre a existência de Deus, até agora. E sobre o conhecimento de Deus, que nós podemos falar sobre isso. Meus irmãos, muita gente não gosta da questão de teologia, de teólogos, etc. Mas a questão mais básica da teologia hoje é justamente o conhecimento sobre Deus. Eles estudam. Para quê? Para cada vez mais afirmar, notificar, expor esse conhecimento de Deus. Por mais que nós não podemos conhecer a Deus plenamente, porque Deus ele é infinito. Não há um ser humano que fala, eu já conheço Deus em toda a sua plenitude. Isso é impossível. Mesmo no céu, quando o nosso corpo estiver glorificado, nós não conheceremos a Deus plenamente, porque Ele é infinito. Quem entende isso, dá glória a Deus. Então, não tem um ser humano que vai falar, eu já conheço Deus totalmente, então para mim já deu, tá bom por aqui. Não, isso é impossível, porque Deus não tem começo nem fim, não é verdade? Então, os estudiosos, eles ficam labutando nisso, se esforçando nessa questão de conhecer a Deus, sobre o conhecimento de Deus. E meus irmãos, a coisa mais importante do mundo, conhecer a Deus. Olha, tem muita gente falando, eu tenho um desejo de conhecer a Débora Miranda, a nossa cantora.
É bom, pode conhecer, mas não tem nada mais importante do que conhecer a Deus. Não é tão difícil conhecer Débora Miranda, os nossos pastores, pastor Lorival de Almeida, pastor Roberto Marena, né? Mas o que está em pauta hoje em dia é o quê? É conhecer a Deus. Por quê? Porque a gente pode conversar com fulano, ciclano, e a gente já conhece ali a vida dela no dia a dia, e é uma coisa bem limitada, mas Deus não. Deus é ilimitado, Ele é infinito. Quem tem prazer em conhecer a Deus, dá glória a Deus. Então eu quero falar primeiro sobre a importância desse conhecimento. Por que é importante? Estamos tratando aqui, meus irmãos, da coisa mais importante, como eu já disse. Mas por quê? Essa é a importância suprema de conhecer a Deus. Primeiro, a gente tem que trazer em tona a reflexão humana. Por que a reflexão humana? Porque a reflexão humana volta-se para a questão do conhecimento de Deus, como o interesse maior. Os irmãos percebem que não importa se alguma nação é cristã ou não, mas sempre tem ali a presença de Deus. Seja o Deus verdadeiro ou não, sempre vai ter. Eu já falei isso milhares de vezes aqui. A gente pode ir lá na tribo indígena mais remota que tiver, eles estarão falando sobre Deus lá. Sabe por quê? Porque isso está aqui no coração, está na consciência, no coração, no íntimo do homem. Não existe uma pessoa sequer que viva sem Deus. Ele terá esse desejo até a sua morte. Talvez a gente pode perguntar para o ateu e perguntar: você não crê em Deus? Aí ele vai falar: graças a Deus. Porque, meus irmãos, a presença de Deus é muito influente nas nossas vidas, da humanidade. Então, o interesse maior do homem na reflexão humana é o conhecimento sobre Deus. E eu já até falei sobre isso aqui. Algo no homem clama por esse conhecimento. O grande pastor do século XX, chamado Calbart, ele fala que o homem tem ânsia por Deus. Ele tem algo dentro dele que deixa ele sem paz, que deixa ele incomodado, porque ele precisa conhecer a Deus. É necessário que ele conheça a Deus. Uma segunda coisa importante é falar do conhecimento de Deus em relação às Escrituras. A questão do conhecimento de Deus é um tema contínuo em toda a Bíblia. A Bíblia fala sobre a importância de conhecer a Deus, de Gênesis a Apocalipse. Em toda a Bíblia está falando sobre a existência de Deus, as provas da existência de Deus, sobre a importância de conhecê-lo. E quando a gente fala do conhecimento de Deus do lado humano, vamos ler o que está escrito lá em Jó, capítulo 23, antes de Salmos. Jó 23, no versículo 3, vamos ver a importância do conhecimento sobre Deus do lado humano. O que a Bíblia fala sobre o lado humano? Diz assim: se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó falando: se eu soubesse que eu pudesse te conhecer. Jó falando para Deus: se eu soubesse que o Senhor era tão bom assim, tão benigno, tão longânimo, tão eterno, tão perfeito, tão honrado, tão digno de honra, de glória, de louvor. Jó está falando para Deus. E João capítulo 14, Evangelho de João 14, no versículo 8, João 14, 8. Vamos ver o que diz aqui também sobre as Escrituras, falando do início ao fim sobre a importância de conhecer a Deus. E nós lemos o texto inicial falando o quê? Prossigamos em conhecer a quem? A Deus. Não é em conhecer a Hebe Camargo, não é em conhecer o Marco Feliciano, não, é conhecer a Deus. Tem muita gente que conhece, meus irmãos, todas as novelas que são lançadas, todos os filmes que são lançados, todos os desenhos, mas não sabem quem é Deus. João capítulo 14 e versículo 8 diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe está falando assim: Cristo,
Mestre, o que eu preciso é só conhecer a Deus. O que eu preciso é só ter um relacionamento com Deus, e isso basta. E também é o que Jesus falou para o apóstolo Paulo, quando ele teve a visão do espinho na carne, onde ele clamava a Deus para que livrasse ele daquele mal, daquele mensageiro de Satanás. E então vem uma voz que responde para Paulo: a minha graça te basta, Paulo. É o que você precisa. É o necessário para a sua vida espiritual. A minha graça é você saber que eu existo, é você saber que as Escrituras falam sobre mim. A minha graça te basta. Agora eu quero fazer uma pergunta: quem é satisfeito pela presença de Deus na sua vida aqui? Porque a impressão que nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, é que a gente sempre precisa de algo a mais. Muitas das vezes nós não estamos satisfeitos com o que Deus é para a nossa vida. Nós queremos viver um pouco na histeria, né? A gente quer ouvir o que a toalha fala, o que o copo fala, o que o púlpito fala. Não, se nós conhecemos a Deus, principalmente pelas Escrituras, nós iremos ter a convicção de que Deus, Ele existe. Nós não precisamos de terceirizar a existência de Deus. Nós não precisaremos de ficar preocupados com coisas secundárias, dando mais importância a coisas secundárias do que pela própria existência de Deus. A forma que nós conhecemos a Deus, de uma forma segura, é pela palavra de Deus. É a forma mais segura. Se você quer ter segurança na sua vida espiritual, na sua salvação, fundamente-se. Coloque a sua vida nas Escrituras, que você não vai correr nenhum risco. Mas agora, se você deixar coisas supérfluas, se você começar a buscar subterfúgios para resoluções de problemas pessoais, e não se atentar com as Escrituras, você se perderá nas suas próprias negligências. Porque na palavra de Deus está a nossa segurança. É o que o salmista diz lá no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é o quê? É a tua palavra. O que uma lâmpada faz? Ela ilumina. O que uma luz faz, né? Obviamente, ilumina o caminho, clareia o caminho, abre o caminho, faz com que nós enxerguemos o caminho com um olhar de águia. Nós não ficamos limitados quando nós temos esta palavra. Foi o que aconteceu com Davi. Davi olha para o gigante e fala: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi viu o que o exército de Saul não viu. O que ele viu? Ele olhou para o gigante e falou: peraí, aquele homem não tem aliança com Deus. Peraí, aquele homem não é circuncidado. Ele não tem a marca de Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Ele não se relaciona com Deus. Então, se ele não se relaciona e nós nos relacionamos com Deus, quem é ele para desafiar o exército do Deus vivo? Então, se nós temos a convicção das Escrituras, quem é o mundo, quem é Satanás, quem é a macumba, quem é olho gordo, quem é isso, quem é aquilo? Não, a nossa vida, ela é fundamentada pela palavra. Quem tem a sua vida fundamentada pela palavra, aplauda Jesus. Aleluia. Agora vamos ver do lado divino, o que as Escrituras falam. Jeremias capítulo 9, versículo 23. O que as Escrituras vai mostrar do lado divino? Vai mostrar do lado divino sempre Deus convidando as pessoas para conhecê-lo. Sempre, do início ao fim. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Jeremias 9, 23. Quem está entendendo a palavra diz amém. Que bênção, hein? Dá para colocar na prova, né? Vou pedir na prova essas perguntas aí, tá? Jeremias capítulo 9, versículo 23. Diz assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Aí ele fala: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço
beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A gente se gloria em muita coisa. Eu falo bem, começa a se gabar por causa disso. Eu tenho o melhor carro, aí começa a menosprezar as outras pessoas que não têm. Mas o que a Bíblia está falando, você quer se gloriar, meu filho? Se glorie porque você conhece a pessoa, o ser supremo, a soberania de Deus. Nós temos que nos gloriar nisso. O apóstolo Paulo fala também para que nós viéssemos nos gloriar nas nossas tribulações também. Por causa da palavra de Deus, por causa da presença de Deus. Deus é amor.